Olá, eu sou Liliane Ravani, educadora, comunicadora e criadora do podcast O X da Coisa. Quero ser uma voz que pensa junto com você. Estamos no mês da mulher e hoje nós vamos entrevistar uma mulher muito especial. Na redação do X da Coisa, nós conversamos hoje com Maura Ruth, educadora cristã, assistente social, terapeuta sistêmica familiar, mentora de mulheres cristãs e presidente da União das Esposas Batistas de Pastores Batistas do Brasil. Bem-vinda, Maura. É uma alegria recebê-la no nosso podcast O X da Coisa. Eu que agradeço, uma boa noite, boa tarde, não sei qual é o horário que você está assistindo aí, mas eu fico muito feliz de estar aqui com você, Liliane, obrigada por essa oportunidade, por esse tempo juntas aqui, nos quais a gente vai compartilhar um pouquinho do universo feminino da esposa do pastor. E para mim é uma grande honra estar conversando com você, a gente já se conhece já há bastante tempo, e eu fico feliz com a oportunidade, muito obrigada. Maura, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Ah, sim. Você falou um pouquinho da minha biografia, né? Eu fui para o seminário, me senti vocacionada para servir a Deus, e a primeira coisa que eu pensei, né, em fazer, e fui direcionada por ele, foi fazer o seminário. Só que no meu coração, o desejo era fazer o curso de educação religiosa. Mas na época, nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, né, que é a minha cidade, eu sou carioca, nós tínhamos o Instituto Batista de Educação Religiosa, só que ele tinha um formato de integral, né? Ele era um curso integral. Então, para mim, ficava inviável naquele momento, eu trabalhava fora, e então eu me direcionei para algo que naquele momento para mim seria bom. Então eu me matriculei no Seminário Batista Teológico do Sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, no curso de teologia. E eu fiz o primeiro ano todo de teologia, né? Foi muito bom para mim, aliás, assim, foi um divisor de águas em algumas questões. Hoje eu agradeço a Deus por ter passado pelo primeiro ano de teologia, de verdade. Quero retornar, daqui a pouco já estou com planos, né, ano que vem, de retornar para um mestrado nessa área. Mas no ano seguinte, o próprio seminário abriu o curso de educação, com a possibilidade de fazer uma faculdade. Foi o primeiro curso reconhecido pelo MEC, primeiro curso do seminário reconhecido pelo MEC, com uma ênfase em pedagogia. Então, eu migrei para o curso de educação, até aproveitei algumas matérias também, e ali começou, então, a minha trajetória, principalmente trajetória ministerial, né? Eu fiz o curso, me formei em 1996, me casei um pouquinho antes, em 95, e comecei, então, a essa trajetória ministerial junto com meu esposo, sou esposa de pastor, já desde 95, há 31 anos já, e começamos então a fazer o nosso ministério, né? Deus foi levando para vários lugares, ele pastoreou já aqui na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, então foi o primeiro ministério dele em Saquarema, ficamos ali durante 2 anos, depois voltamos para o Rio, continuamos aqui no Rio de Janeiro a nossa trajetória, nunca saímos do estado, né, mas já fizemos parte de muitos ministérios, eu como educadora cristã e ele como pastor. A partir daí, eu comecei também a me desenvolver em outras áreas, né? Eu senti o desejo de fazer o curso de serviço social, fiz o curso de serviço social, já trabalhei também nessa área, gosto bastante. O serviço social ele tem algumas áreas específicas, né? Eu gosto muito da área da assistência, mas também já trabalhei na área de saúde relacionada ao serviço social. E por causa do tempo que eu fiquei dando suporte de saúde no serviço social, eu resolvi fazer algum curso ou uma pós-graduação que me desse embasamento para atendimentos. E aí foi aí que eu comecei a fazer a terapia sistêmica. Então, eu fiz o curso de terapia sistêmica, a pós-graduação, 2 anos e meio, para poder atender aqueles pacientes, né, que chegavam, para entender um pouquinho as demandas emocionais, que também levam uma pessoa, às vezes, com uma doença física, a ficar abalada emocionalmente. Mas sempre, dentro da trajetória profissional, sempre conciliando com o ministério, né?
Já servi em várias áreas em igreja, então, assim, a igreja é minha casa. Eu costumo dizer que eu fui criada na igreja, a verdade foi essa, mas literalmente, né? Os meus pais eram zeladores de igreja. E naquela época, a casa da zeladoria ficava dentro do quintal da igreja, então eu cresci ali, né? A igreja era meu quintal. Era onde eu brincava, era onde eu andava de bicicleta, era onde eu levava as amigas da escola, né, para fazer trabalho escolar. Então, eu tenho isso, essa ligação, né? E eu tenho certeza que isso também contribuiu muito para a minha formação, com certeza, não tenho nenhuma dúvida. E já servi também em muitas áreas na igreja, também como educadora, líder de mulheres. Eu gosto muito dessa área de ministério feminino. Então, já fui líder de mulheres de algumas igrejas pelas quais eu passei. E também já fui líder, presidente da nossa, aqui da minha associação, da minha convenção estadual, que é a Convenção Carioca. Eu fui líder das esposas de pastores durante 5 anos. E dei uma pausa de 1 ano e agora, em janeiro, assumi como presidente da União de Esposas de Pastores Batistas do Brasil. É um grande desafio, porque é um público diferenciado, né? A gente fala, por exemplo, falei para vocês aí, sou líder de mulheres, mas é diferente liderar mulheres em ministério. É muito diferente do que liderar mulheres cristãs. Então, apesar dessas mulheres em ministério serem mulheres cristãs, elas têm algumas questões que são bem peculiares do ministério. E graças a Deus, Deus tem me dado graça, né, força, sabedoria também em algumas questões, e eu tenho avançado. É óbvio, não sozinha, sempre com uma boa equipe, e Deus tem feito isso por mim. Eu tenho ficado muito feliz por isso. Ele tem levantado pessoas que têm me ajudado muito. O apoio da minha família também, meu esposo, minha mãe, minhas irmãs. Então, graças a Deus, eu tenho, até aqui, tentado servir a Deus da melhor forma possível. E vou continuar, porque é isso que eu amo fazer, né? É isso que eu amo fazer. Hoje eu e meu esposo estamos na Primeira Igreja Batista em Madureira, servindo ali. Ele é pastor da igreja, eu estou ali ao lado dele. Já fui líder de mulheres da igreja. Hoje eu treinei uma pessoa e passei esse legado para outra mulher. E estou ali apoiando ele no ministério. Nós fazemos visitas juntos, atendemos alguns casais também juntos, ou algumas famílias. E eu prego, dirijo, faço. A gente trabalha nos eventos. Então, eu estou junto com ele no ministério como um braço direito, mas ele tem o seu colegiado, os pastores ali, os ministros. Então, a igreja caminha muito bem, graças a Deus, mas estamos juntos também nesse ministério em conjunto. Sempre foi assim, né? Vai continuar sendo, em nome de Jesus. Amém. Maura, o que te inspirou a escrever o livro Bastidores do Altar? Bom, como eu falei, eu comecei em 2019. Eu fui eleita presidente ou líder. Eu gosto de chamar de líder ou coordenadora. Eu acho que isso tem mais a ver, porque a nossa função é tão operacional, né, que eu acho que está mais para coordenação do que um cargo, um título. Mas quando eu estava coordenando, eu fui convidada para coordenar as esposas de pastores da minha convenção estadual aqui, e comecei esse trabalho com equipe, graças a Deus, e comecei a perceber algumas demandas, né, específicas do ministério pastoral, dessas mulheres em ministério. E comecei a preparar, sempre que a gente se reunia, eu comecei a preparar algumas reflexões, algumas palavras, sempre bíblicas, mas voltadas para o ministério. Tem um diferencial, né? E a partir daí, também surgiu a oportunidade de fazer uma coluna na revista Visão Missionária, que é uma revista, um periódico trimestral da União Feminina Batista do Brasil, hoje Mulheres Batistas, que fui convidada para a cada trimestre fazer uma coluna, né, com um artigo voltado para a mulher em ministério.
E então eu comecei a transformar essas reflexões que eu fazia enquanto estava com as esposas de pastores em artigo. E aí foram somando, né, vários artigos, até que eu fui procurada por uma editora, a editora Saber Online, e a dona da editora veio conversar comigo, gostou muito do material, e ela propôs, então, que nós transformássemos o material num livro. E aí, então, já foi um outro trabalho, né? Transformar de artigo para capítulo de livro. Então, cada artigo é um capítulo do livro, né? Então, nós compilamos o livro está aqui, ó. Nós compilamos, pegamos o livro, fizemos uma divisão, né, em cada assunto, e aí fizemos 4 partes, um deles falando sobre os bastidores da alma, e aí algumas reflexões a respeito disso, os desafios do coração, a segunda parte, a família em evidência, a família pastoral em evidência, a terceira parte, a quarta parte, a liderança da mulher em ministério. E aí, então, organizamos tudo direitinho e fizemos o livro. O livro foi lançado em novembro do ano passado, já esgotou a primeira edição, já chegou a segunda edição semana passada, né? Já mandamos reimprimir, graças a Deus. E está tendo uma procura muito grande. Na verdade, é uma literatura que não é muito comum, né? A gente vê muita coisa escrita para casais, até mesmo para pastores, para liderança, para educação de filhos, né? A gente tem muita literatura em relação a isso, literatura teológica, mas específica para mulher em ministério, ou esposa de pastor especificamente, nós temos pouquíssimos, principalmente em português, né? Temos alguns em inglês, e alguns até eu tenho, mas especificamente em português nós temos muito pouco, acho que menos de 5 livros nessa área. E então está tendo, graças a Deus, muita aceitação, as pessoas ficam surpresas em saber um livro escrito especificamente para esse público, e as mulheres em ministério têm procurado bastante. Então, ele surgiu a partir daí. Né? Foi uma construção aos poucos, eu não premeditei nada, foi algo que começou a ser feito devagar, né? Acredito que a partir de 2020, eu comecei a escrever a coluna, e aí, a partir de então, deixei todo o material lá, houve uma procura, e nós começamos a transformar o material em livro. Foi desse jeito que surgiu o Bastidores do Ministério. Conta pra gente, na prática, como é ser a mulher por trás do altar? Bom, não é fácil. O papel da esposa de pastor, muitas vezes, é um papel silencioso, né? Eu costumo dizer que a esposa do pastor é a voz silenciosa que sustenta o ministério. Porque nós ainda temos, né, principalmente dentro da denominação batista, mas outras denominações também, e nós ainda temos algumas resistências em relação ao protagonismo dessa mulher, embora a Bíblia não faça isso, né, de forma nenhuma. A gente tem alguns versículos isolados que falam que a mulher precisa ficar calada, mas era um contexto de época, um contexto local também, mas é um trabalho, ou assim, é um ministério muito difícil, muito árduo, por vários motivos. Primeiro, porque a família pastoral é uma família sempre na vitrine, né? É uma família em muita evidência, então as pessoas estão sempre olhando para a família pastoral, ou para se inspirar, né? Ou para ver algum erro, né? Ou para pegar algum problema. Eu gosto de pensar que é para ter como modelo, como referência. Então, nós precisamos estar bem o tempo todo, entre aspas, né? É uma cobrança, mesmo que silenciosa, que existe para a família pastoral. E a mulher do pastor, ou a esposa do pastor, ela fica em evidência, mesmo quando ela não quer, mesmo quando ela se esconde, mesmo quando ela não quer falar nada, né? Ela fica muito em evidência porque as pessoas têm ela como referência, porque, afinal de contas, ela é
a esposa do pastor, né? A escolhida do pastor, né? A mulher que o pastor casou. Então, não é fácil, não é fácil. É difícil também a gente encontrar o tom, né? A gente encontrar o tempero entre não ser uma pessoa autoritária no ministério, né? E isso também a gente precisa ter muito cuidado, porque afinal de contas nós temos uma relevância, existe uma relevância na figura da esposa do pastor, então ela precisa ter muito cuidado para não ser uma pessoa autoritária, mandona, né? Ela precisa ser equilibrada, ela precisa entender quais são os seus dons para ela servir a Deus na igreja exatamente naquilo que Deus chamou ela para fazer, não fazendo aquilo que as pessoas acham que ela precisa fazer, né? Existia antigamente, hoje eu acho que caiu um pouco, ainda existe, mas antigamente era muito mais. Há 30 anos atrás, quando se contratava um pastor, entre aspas, né, quando uma igreja convidava um pastor para ser pastor, essa esposa ela precisava ter algum curso teológico, ela precisava ser educadora cristã, ou ela precisava ser musicista, ou então ela precisava ser líder de crianças, ela precisava, de certa forma, ser agregar ao ministério pastoral alguma coisa de valor, entre aspas, que a igreja acreditava que era de valor, né? Então, assim, na entrevista desse pastor, essa esposa precisava entrar dentro desse perfil. E hoje, eu acho que o pensamento mudou um pouco, tá? Porque algumas já estão se posicionando. Eu acho que eu acredito que a maior parte das cobranças que a esposa do pastor sofre vem também por causa da falta de posicionamento dela. Né? Eu acredito que a esposa do pastor precisa se posicionar também. Ela precisa dizer. Eu me lembro que teve uma vez que nós chegamos no ministério, meu marido assumiu uma igreja, ele ficou ali durante 7 anos naquela igreja. Foi uma bênção para nós. Mas no primeiro dia, assim, no primeiro domingo, aí teve o culto de posse, foi uma bênção. No domingo nós chegamos, quando eu estava chegando, eu não sentei na igreja. Veio uma irmã, ela era até diaconisa, e ela chegou, irmã, ainda bem que a irmã chegou, porque nós estávamos orando para chegar uma líder de crianças. E eu falei, a irmã vai ter que continuar orando, porque a líder não chegou ainda. Se eu não me posicionasse, se eu ficasse calada, eu ia assumir o Ministério Infantil da igreja. Uma coisa, não tem problema nenhum. Eu acredito, e eu falo isso para as esposas de pastores, existem alguns lugares que nós chegamos, alguns ministérios, que você chega, por exemplo, um missionário, um casal de missionários plantadores de igreja. Eles vão chegar num lugar e eles vão fazer tudo. Isso é normal. Mas, com o tempo, as pessoas vão chegando, vão se convertendo, e esse casal vai treinando, né? Vai ensinando, vai passando, vai identificando o dom daqueles irmãos que estão chegando ali para aquela congregação e vai, então, passando esse bastão. Então, no primeiro momento, eu acredito que nós, em algumas situações, eu acredito que nós, como pastor também, quantas vezes, no primeiro ministério do meu marido é formado em música também. O primeiro ministério dele, ele era pastor e regiu o coral de jovem, porque ele é formado em música, porque não tinha ninguém, até que ele trouxe um jovem, e aí ele treinou esse jovem, né? E aí, sim, aquele jovem assumiu o coral. Então, eu acho que num determinado momento, ou algumas ocasiões, circunstâncias, ou alguns lugares onde Deus nos leva para trabalhar, para servir, é necessário, sim, fazer tudo. Mas nós precisamos entender que aquilo é passageiro, principalmente se não é o meu dom. Principalmente se eu não tenho habilidade, se eu não tenho um chamado específico para aquela área. Então, eu acho que parte de nós também, da esposa do pastor, não é fácil, é uma posição muito difícil, é uma linha muito tênue
nós não somos pastores, eu converso com elas, o cajado não está na sua mão. E eu queria Sim, muitas vezes sim, no meu ministério, Liliane, mas muitas, até hoje, às vezes eu quero segurar o cajado. E eu quero dizer para onde o fulano tem que ir, para onde o Beltrano, o que o Beltrano tem que fazer, sabe? Mas Deus vai e me lembra, cajado não está na tua mão. O cajado não está na tua mão. E aí a gente tem que se contentar com a presença. É isso que eu coloco no meu coração. Senhor, eu quero me contentar com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença. Então, basta um posicionamento. Eu também acho que, às vezes, nós, não sei nem se eu estou entrando em outro assunto, mas em relação à esposa do pastor, às vezes nós nos colocamos num pedestal. E esse pedestal, pensando que a gente vai se proteger, né? E aí a gente vai para um outro patamar, né? Sobe no pedestal para proteção, mas só que ele afasta a gente demais das pessoas. Então, nós precisamos ter um meio termo. Eu não sou a favor de uma vida ministerial escancarada, particular escancarada para as pessoas. Não, não sou a favor disso. Eu acho que nós precisamos ter amigas de confiança, sim, caminhar com pessoas que nós confiamos. Nem todo mundo a gente pode abrir a nossa vida, mas nós também não podemos ficar num pedestal. Nós precisamos descer do pedestal, mostrar que nós somos iguais, vulneráveis também. Nós temos as nossas vulnerabilidades. E a vulnerabilidade nos nivela. Porque quando eu digo, olha, eu também tenho questões relacionadas à criação de filhos, por exemplo. Não, eu também passo por crises relacionadas a problemas com familiares. Não vou expor a minha vida de uma forma, até porque as pessoas podem, às vezes, até de uma maneira maldosa, usar aquilo que eu entrego contra mim e contra o meu marido, né? Que está no sim, ministério. sim. Mas eu preciso deixar algumas coisas aparecerem, sabe? Alguma coisa tem que aparecer para poder a pessoa se identificar. Não, a Sou Maura é igual a humana, né? mim. A Liliane é igual a mim. Gente, ela chora. Ela fica com raiva, sabe? Ela briga com o marido, ela chama a atenção dele porque ele come chocolate o dia todo. Uhum. Então, assim, algumas coisas precisam aparecer, mas com muito cuidado também. Então, não é fácil. Viver isso não é fácil. Não é usar máscaras. Não estou falando de máscaras, mas é ser uma pessoa. Oh, meu Deus, a palavra fugiu. Ser transparente, mas ao mesmo tempo guardar um pouco a sua intimidade, preservar um pouquinho a sua imagem, mas ao mesmo tempo ter também momentos de vulnerabilidade, né? Deixar as crianças brincarem juntas, sair com as meninas da igreja. Uma vez elas me convidaram, vai ser aniversário da fulana. Mas assim que eu cheguei nessa igreja que eu estou atualmente, nós estamos ali há 5 anos. E aí uma delas era da equipe de mulheres, né? E uma delas falou: vai ser aniversário da fulana. Aí falou o nome da menina. A gente vai num café ali perto da igreja. Mas assim, não tem problema não se você não puder ir. Elas queriam que eu fosse, mas ao mesmo tempo já estava achando que era muito para mim estar ali no meio. Eu falei, não, de forma nenhuma, eu vou sim. Que dia que vai ser? E aí, poxa, quando eu cheguei, as meninas, que bom que você veio, tiramos foto, tomamos café juntas, né? Conversamos, rimos. Então, a gente precisa também se permitir ter esses momentos. Mas não é fácil, não é fácil, o bastidor não é fácil. Às vezes a gente passa por algumas questões e precisamos guardar, né, o nosso coração de algumas falas, de algumas críticas também que acontecem, e entender também que nem tudo é apenas porque é culpa minha, né? A gente às vezes se culpa muito,
mas às vezes as batalhas são espirituais também, então nós Sim. também temos que ter esse discernimento e prosseguir. Não é fácil, mas é bom. Maura, como esposa de pastor, concordo plenamente com o que você falou. Diz pra gente, você acredita que a igreja atualmente reconhece o papel da mulher? Bom, eu acredito que está acontecendo uma abertura maior, tá? Na liderança feminina de uma certa forma, né? Não só especificamente para a figura da esposa de pastor. Hoje é muito mais comum, as pessoas me chamam de pastora, embora eu não tenha o título, não seja consagrada, né? Eu acho que isso é na verdade, de uma certa forma, porque antigamente a gente dizia, não, é uma forma carinhosa de chamar. Acredito que seja também, mas eu acredito também que é uma forma respeitosa. Elas estão respeitando esse título, tá? Não estão apenas transferindo o título do seu marido para você, não. Também estão respeitando esse título. E eu acredito que isso se deve a essa abertura, a uma abertura maior, para que a liderança feminina esteja atuando. Né? Eu acho que nós já estamos mais legitimadas para isso. Né? A cabeça mudou um pouco da igreja, mesmo a igreja mais tradicional. Então, tem mudado um pouco isso. Eu acredito que a gente tem estudado mais a Bíblia, porque eu fiz no Dia da Mulher, agora dia 8, eu preguei, tive a oportunidade de pregar na igreja, e eu falei sobre Febe. E Febe foi a mulher que Paulo escolheu para levar a carta aos romanos. Ela foi a portadora da carta, do rolo. Então, ela era uma mulher grega que congregava em Corinto, na igreja de Corinto. Paulo escreve a carta, entrega na mão de Febe e ela vai até Roma e entrega a carta aos romanos. Mas naquele tempo, ela não era só uma entregadora de cartas, uma carteira. Não. Ela não era o Uber que entrega, né? O 99. Não. Quem levava a carta, o portador da carta, ele lia, explicava e tirava dúvida. Então, teólogos vários, e aí eu levantei todos os teólogos, o nome de todos os teólogos, inclusive duas mulheres, que é Ruth Salviano e Elizabeth Elliot, que confirmam, né, através dos escritos, dos estudos, que ela realmente foi pregar a carta aos romanos para os crentes de Roma. Mas, ao mesmo tempo, eu também falei em contrapartida, quando Paulo fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo, acho que é 2,11, se eu não me engano, que as mulheres lá na igreja de Éfeso, onde Timóteo era pastor, na igreja de Éfeso, as mulheres deveriam ficar caladas. Então, o mesmo apóstolo, ou mesmo missionário, num momento falando que as mulheres deveriam ficar caladas, e num outro momento entregando um rolo de uma carta tão importante que é a carta aos Romanos, né? A carta aos Romanos é a carta da graça. É a carta que foi usada por Calvino, por Lutero, sustentou a reforma. Então, pensa numa profundidade teológica que essa carta tem. E ele dá esse privilégio a uma mulher. Sim. Por que Paulo fala para Timóteo que a mulher não pode falar e, num outro momento, entrega a carta aos romanos para Febe? Porque era algo pontual na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava passando por problemas doutrinários seríssimos. E o que acontece? As mulheres que são mais relacionais estavam difundindo os problemas, estavam fofocando e falando sobre esses problemas. E aí Paulo diz assim, a mulher tem que aprender, e ele ainda fala assim, aprender calada. Ou seja, mulher, você vai aprender, mas você não vai falar nada, até que
você seja discipulado até um ponto, até um momento que você esteja pronta novamente para falar. Então, é isso que hoje nós chegamos à conclusão que aconteceu ali por causa especificamente daquele versículo. E tantos outros que Paulo fala. Paulo fala de Júnia, Paulo elogia Júnia, elogia Priscila, tudo na carta aos Romanos. Então, eu acredito de verdade que essas palavras hoje têm sido respeitadas. Eu tenho uma opinião a respeito dessa, principalmente do Ministério Pastoral Feminino, né? Eu acredito que Deus usa homens e mulheres. Ele não usa só homens, ele não usa só mulheres. E Deus é Deus. Ele tem autonomia para escolher o que ele deseja, sabe? Eu acredito, é uma opinião pessoal, tá? A Liliane não tem nada a ver com isso, a gente não combinou nada, mas é uma opinião pessoal. Eu acredito que Deus usa pessoas. Quem ele quer. Quem ele quer. E isso independe de sexo, isso para Deus não é importante. Sim. Ele vai usar homens e vai usar mulheres. Então, para tudo, vai dar dons e vai distribuir os dons para quê? Para edificação da igreja. Então, Sim. se eu hoje acredito que nós tem crescido essa visibilidade da liderança feminina, graças a Deus. A tendência, eu creio, é aumentar, né? Daqui a pouco nós teremos aí nos púlpitos muito mais pastoras, eu creio nisso sem nenhum problema. E que seja, porque esse era o objetivo da igreja primitiva. Ali na igreja primitiva não existia essa separação, né? Aquilo foi mais um tabu que caiu por terra, né? Quando Pedro fica ali escandalizado porque ele precisa pregar para um homem que não é judeu, não foi só essa barreira que caiu, outras barreiras caíram também, incluindo a questão da liderança feminina. Então, eu acho que isso está crescendo, não é ainda uma unanimidade, né? Eu já recebi, eu prego em alguns lugares, eu já recebi convites e as pessoas me perguntam: você é a pastora ordenada? Então, existem alguns lugares que, se eu responder que eu sou, eu não sou, eu não vou. Eles vão me desconvidar, porque ainda existe esse problema, essa barreira, mas daqui a pouco eu acredito que isso vai espraiar, vai começar a mudar um pouquinho. Mas eu creio na liderança do Espírito Santo, e Deus unge e fala através de homens e de mulheres. Eu também fiz teologia, sou bacharel em teologia, não sou pastora, mas sou favorável ao Ministério Pastoral Feminino. Maura, algum testemunho que você gostaria de contar para a gente, que te emocionou, que está no seu livro, que está na sua caminhada? O meu livro, as pessoas perguntam muito, né? Quando ele tem um subtema que é a mulher por trás do ministério pastoral. O meu livro não traz em si o nome de ninguém, né? Como eu falei, foram reflexões bíblicas, e a cada ilustração ou aplicação prática para a vida, eu vou e aplico para o ministério pastoral, né? Para a esposa de pastor ou a mulher em ministério. Mas, assim, é óbvio, né? É óbvio que eu já passei por algumas situações e já ouvi alguns testemunhos, né? Que falaram muito ao meu coração, alguns me entristeceram muito. Infelizmente, a gente já tive a oportunidade de estar com muitas esposas de pastores de vários estados do país. Infelizmente, a maioria dos testemunhos não são tão alegres assim, são muito tristes, né? E a gente tem muitas esposas de pastores com problemas sérios com os filhos, alguns afastados da presença de Deus, alguns que não querem associar seu nome ao evangelho
por uma série de questões, e às vezes, mas a maioria dos problemas estão relacionados ao mau testemunho da própria igreja. Então, são testemunhos tristes, né? A maioria deles. Mas tem testemunhos assim também muito, muito bons, muito alegres. Quando eu queria falar um pouquinho de como eu me senti chamada, né, para ser esposa de pastor. Eu acredito que esse é um testemunho, as pessoas geralmente me perguntam, né, se houve assim algo antes. Na minha vida houve. Eu acredito que nem toda mulher, né, esposa de pastor, tem um chamado específico. Algumas entendem o chamado do marido, aceitam estar ao lado dele no ministério e caminham junto com ele. Outras se sentem chamadas antes mesmo do marido. Eu já ouvi algumas relatarem. Se sentiram chamadas antes mesmo do marido. Outras têm medo, ficam com receio, né? Mas o meu testemunho, ele é um testemunho assim meio emblemático. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu não tinha entrado na adolescência ainda, estava na pré-adolescência. Eu fazia parte do grupo de Mensageiras do Rei, que é um grupo de meninas, né, que se reúnem, às vezes dominicalmente, enfim, cada igreja que tem essa organização faz de uma forma. São meninas de 9 a 15 anos, se reúnem para estudar a Bíblia, para estudar a biografia de missionários, né? Então, elas têm ali toda uma vivência. E eu me lembro que uma das reuniões que nós fizemos, eu tinha mais ou menos uns 11 anos, 10 ou 11 anos, uma esposa de pastor foi dar o testemunho dela. Né? Eu brinco que é o testemunho da esposa do pastor. E aí ela começou a contar a respeito da trajetória, né? A nossa líder tinha convidado ela para falar, e ela falou do chamado, ela falou de várias coisas que me encantaram muito, sabe? Sabe aquele lado romântico que a gente pensa que o ministério tem o tempo todo? Foi mais ou menos assim que eu idealizei o ministério quando eu ouvi ela falando. Embora ela não tenha contado só a vitória, tá? Eu me lembro que ela contou várias questões lá, quando foram para o campo missionário, depois voltaram com os filhos pequenos, enfim. Mas eu achei aquela história linda, eu achei aquilo ali vibrante, maravilhoso. E aí eu fiz uma oração naquele dia. Eu falei para Deus, Senhor, eu quero ser esposa de pastor. E guardei aquilo no coração. Guardei, o tempo passou, fiquei adolescente, lá para os 15, 16 anos. Aí conheci o meu esposo na igreja, nessa época. E nos tornamos amigos, né? Ele veio de uma outra igreja, mas ele se converteu na minha igreja, se batizou lá e tudo mais. E o tempo passou, ficamos jovens e tudo, e nós com uma amizade muito boa, né? Muito saudável, amigos mesmo na igreja. E eu ficava inconformada de ver um rapaz tão bacana sozinho. Eu achava que ele precisava namorar alguém. E aí eu falava, você tem que namorar fulana. E eu ficava escolhendo a namorada para ele. Né? Foi muito engraçado. E aí eu ia conversar, eu falava, eu vou falar com ela. Ele, não vai falar com ninguém. Não, vou falar. Eu ia lá, falava. E aí eu ia, falava com uma, falava com outra, até que eu fui e falei com a filha do nosso pastor, que também era da mesma idade nossa, né? Ela foi, eu falei para ela, eu falei assim, olha, se eu fosse você, eu namorava ele. Porque ele é um garoto legal, você vai gostar, ele conversa, e isso. Eu fui enaltecendo todas as qualidades que ele tinha, né? Para poder ver se eu desencalhava ele, porque eu achava que ele tinha que namorar alguém. Enfim, ela olhou para mim, ela falou assim, não, eu não vou namorar ele, não. Eu falei, mas por quê? O que te impede? Aí ela falou uma coisa que eu nunca tinha percebido. Ela falou assim, o Zé Paulo vai ser pastor. Ela era filha do nosso pastor. Então, aí você já vê como é. Ela não queria. Onde vai o coração do filho do pastor, né? Não quero ministério para mim. Adolescente ainda ela. E aí, jovem, mais ou menos uns 18 anos. Então, quando ela falou isso, eu acordei para a vida, né? Eu falei, é mesmo?
eu acho que esse menino vai ser pastor. E aí eu me lembrei da minha oração lá, como mensageira do rei, que eu queria ser a esposa de pastor. E aí parece assim que desencantou, sabe? Um negócio desencantou. E aí então nós começamos a conversar, e a gente se aproximou mais, além da amizade, né? E começamos a namorar e estamos juntos até hoje. Então, assim, não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sei que existem algumas mulheres que têm muita resistência em relação a se casar com um pastor. Inclusive, tem um dos capítulos do livro E se eu não quiser ser esposa de pastor? E lá eu coloco algumas razões pelas quais algumas mulheres não querem. E o rapaz se sente chamado, o homem se sente vocacionado para ser pastor, Deus está chamando ele para o ministério, mas a esposa resiste. Né? Às vezes até já é casada, às vezes é namorada, é noiva, e ela resiste dizendo que não quer. Às vezes ela não quer porque tem aquele tabu de porque pastor vive de ministério, né? E o ministério nem sempre vai trazer um conforto financeiro para nós. Ou então, não, eu não quero ficar à disposição de Deus, não quero viajar se for necessário, sair de perto da minha família. Então, são muitos motivos. Né? Eu não quero que a minha vida fique exposta, eu não quero sofrer críticas, eu não quero ser taxada de uma pessoa arrogante ou assim, assado. Então, são vários motivos pelos quais uma mulher, às vezes, não quer que o seu marido assuma o ministério pastoral. Né? Mas... E aí eu vou falando, né? Cada motivo desse, eu vou dizendo, por exemplo, financeiro. E se a gente olha, então, para uma carreira, né? Existe segurança onde? De fato, se Deus não estiver conosco? Em lugar nenhum. Se Deus não estiver comigo, não existe segurança em lugar nenhum, em profissão nenhuma. Eu posso ser médico, posso ser engenheiro, eu posso ser funcionário público. Se Deus não estiver comigo, não existe segurança em lugar nenhum. Então, eu vou trazendo, né, rebatendo esse tipo de pensamento que algumas mulheres têm em relação a não ser esposa de pastor. Mas, quando entramos no ministério, a coisa é arrojada, né? A coisa é difícil, não é fácil. Eu não sei. Mesmo. Eu sei. É difícil, Maura, mas a gente tem que estar disposta. Verdade. Em um tempo em que tantas mulheres buscam voz e espaço, como que o Ministério Pastoral pode acolher e valorizar melhor o protagonismo feminino? Eu acho que nós temos na mulher, né, na liderança feminina, nós temos uma força incrível. Existe uma força incrível na liderança feminina. E a igreja, algumas igrejas já descobriram isso, né? E investem nisso. Outras, nem tanto. Mas eu acho que a igreja precisa preparar melhor a mulher. Né? Afinal, eu acho que a igreja tem que preparar melhor o líder. Tem que preparar melhor o líder, né? Eu tenho uma mentoria de liderança feminina e eu comecei a fazer essa mentoria em maio de 2023, a partir de alguns pensamentos meus em relação ao que de fato uma líder precisa para liderar, né? E em qualquer área da sua vida, porque nós lideramos onde nós estamos. A gente lidera em casa, a gente lidera no ambiente acadêmico, no trabalho, lideramos na igreja, a gente lidera onde nós estamos. E o que eu percebi quando eu comecei a construir, aí eu comecei a fazer perguntas, né, para mim mesma, né? O que uma mulher, às vezes, por que uma mulher líder fere tanto? Porque nós somos, porque se você olha para a sua trajetória, todos nós, eu tenho certeza que você que está me ouvindo também, você olha para a sua trajetória, com certeza você vai lembrar de um líder que feriu você. Com certeza. E que te entristeceu de alguma forma. Por que esse líder fez isso? Né? Por que aconteceu isso? Muito provavelmente porque ele já não vinha bem, alguma coisa estava acontecendo ali com ele.
E quando eu comecei a mentoria, eu comecei a elencar algumas questões. Questões de identidade, falta de perdão, autoestima, baixa autoimagem, uma liderança que não se conhece, não sabe nem seu temperamento. Se você hoje em dia, se você hoje, qualquer lugar, qualquer plataforma que você coloque seu currículo, no dia de hoje, lá o LinkedIn, ou outras plataformas que você coloque seu currículo para trabalhar, ali, às vezes na própria plataforma, a própria plataforma vai fazer um teste de temperamentos em você. Ele vai fazer o teste DISC, que é um teste que vai fazer com que você seja escolhido ou não para aquela vaga, de acordo com o seu temperamento, com a sua personalidade, com a forma que você é. Tá? Não estou dizendo que tem gente que é ruim ou gente boa, não. Eu estou dizendo que tem pessoas que não se encaixam em determinados perfis. E as empresas seculares já descobriram isso. E por que nós, enquanto igreja, colocamos, entre aspas, tá, gente, por favor, qualquer pessoa em qualquer lugar? Nós não descobrimos isso ainda? As ferramentas estão aí. Sim. Para nos ajudar. Então, nós precisamos entender isso, né? Capacitar essa liderança e colocar a pessoa certa no lugar certo. De que forma uma mulher, hoje, aí a pergunta foi essa, pode liderar melhor? De que forma a igreja pode aproveitar melhor essa mulher? Conhecendo essa mulher melhor. Fazendo com que ela se conheça também. Que ela cure um pouquinho dessas feridas interiores aí que ela tem, esses problemas que ela já passou com outras lideranças, não importa. Às vezes até na família de origem, e aí ela sai machucando todo mundo. Sabe aquela pessoa que, eu não quero de jeito nenhum entrar na equipe de fulana, porque fulana é doente, fulana adoece a gente. Por quê? Porque ela não foi tratada. Então, eu acho que precisa ter esse cuidado, né, para que essa liderança se fortaleça, para que ela tenha mais... ela tenha uma autoestima elevada, ela saiba de verdade qual é o seu valor. Uma coisa interessante que acontece é assim, é inevitável falar, né? Na mentoria, por exemplo, são 3 níveis, né? Ela sai do primeiro nível e aí no semestre seguinte ela vai para o nível 2. No primeiro nível, a gente trabalha todas essas questões aí relacionadas a esse autoconhecimento. Depois, um aprofundamento na palavra. Por quê? Porque a liderança cristã não conhece Bíblia. E isso é triste. Triste demais. Então, a gente faz um trabalho com a palavra e depois, então, tudo no primeiro nível. Quando ela termina o primeiro nível, ela vem conversar comigo, Maura, você não vai ficar chateada se eu voltar para a faculdade? Você não vai ficar chateada se eu fizer o curso? Eu falei, por favor, mas não vou mesmo. Porque desperta. Ela sai da zona de conforto e ela vê que ela tem potencial, ela pode muito mais do que ela estava fazendo agora. Então, quando a gente pega uma liderança dentro da igreja e faz isso, mostra para ela, sabe, que ela pode, que ela tem capacidade, que Deus a fez de uma forma maravilhosa, como diz lá o Salmo 139, ela vai voar. Ela vai abençoar a igreja ainda mais ainda do que já abençoava. Então, é o que falta. Eu acredito que é o que falta também. Nos homens também, com certeza. Com certeza, nos homens também falta isso. Agora, a liderança feminina tem crescido e vai continuar crescendo. Mas agora ela precisa crescer com qualidade. Porque em quantidade, parece que nas igrejas nós somos a maioria, né? Somos. É o que parece. Mas nós precisamos também crescer em qualidade, não só em quantidade. Porque a líder do grupo de diáconos é uma mulher. Mas por que é uma mulher? Porque tem mais mulheres do que homens, às vezes, tá? Eu não estou diminuindo a capacidade de ninguém, mas às vezes é por isso, né? O universo feminino, muitas vezes na igreja, é muito maior do que o universo masculino. Mas é bom você colocar uma mulher capacitada, curada,
que entende, que passou por aquilo tudo, às vezes tem uma história triste, mas passou por aquilo tudo, mas Deus transformou, veio, fez tudo novo, e ela está pronta para abençoar outras pessoas, não para criticar, não para ser pedra de tropeço, mas para ser uma bênção. Então, quando a mulher reconhece isso, quando a igreja também, né, de uma certa forma, vê esse potencial de mudança, de posicionamento diferente, a igreja vai ser muito abençoada também. Maura, para a gente terminar, qual é a mensagem que você deixa para as mulheres? E também como elas podem fazer contato com você, comprar seu livro, conhecer sua mentoria? Conta para a gente. Bom, eu tenho uma mulher da Bíblia que me inspira muito, que é Débora. E Débora era uma mulher que era mulher de alguém, era uma juíza de Israel, num tempo em que as mulheres não tinham voz, não tinham vez, né? Mas Deus levanta uma mulher ali naquele tempo. Mas ela era também mulher de uma pessoa, né? Juízes capítulo 4, versículo 4, diz que Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, só esse versículo traz para a gente assim, muitos ensinamentos. Fala de Débora, fala o nome dela, e eu acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos alguém, nós temos uma identidade, nós somos Débora, Maura, Liliane, nós somos Maria, nós somos Margarida, Cláudia, não importa o seu nome, né? Nós temos uma identidade e somos alguém. E depois o versículo fala que ela era profetisa. Então, além de ser alguém, eu tenho nas minhas mãos também um chamado. Deus me separou para fazer alguma coisa. Então, ali, naquele caso, é profetiza. Mas talvez você seja, eu não sei, cantora, né? Talvez você seja aquela que serve as mesas, né? Como uma diaconisa. Talvez seja uma professora. Talvez seja uma mãe, né? Não importa. Você tem algo que Deus entregou para você. Então, além de ser Débora, você mesma, você é uma mulher com identidade, você tem algo que Deus te entregou. Depois o versículo fala que ela era mulher de Lapidote, ou seja, ela tinha uma família, ela tinha um marido, ela tinha uma casa para dar conta, né? Não fala dos filhos, mas muito provavelmente também deveria ter. Então ela precisava também exercer o seu ofício feminino. A cultura hoje diz que a mulher só é importante se ela estiver no mercado de trabalho. Mas isso é mentira, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a mulher é importante onde ela estiver. E aí, a gente precisa entender de uma vez por todas que a nossa importância não se limita ao mercado de trabalho. Ela vai além disso. Então, eu sou importante se eu estiver em casa cuidando dos meus filhos. Eu sou importante se eu estiver na sala de aula dando aula. Eu sou importante se eu estiver ministrando na igreja. Eu sou importante onde eu estiver. Então, Débora também era importante dentro de casa. E fala, então, desse marido, né? Mulher de Lapidote. E aí, a última parte do versículo diz que ela julgava Israel naquele tempo. E aquele ali foi o tempo de Débora. Se a gente continua lendo, a gente vai perceber que Débora julgou Israel durante 40 anos. Foi uma geração inteira que ficou ali na responsabilidade espiritual dessa mulher. E nós temos o nosso tempo. E a gente tem que aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Então, Deus está mandando você escrever, mulher, escreva. Ele está mandando você cantar, você cante. Ele está mandando você trabalhar, fazer um curso. Ele está mandando você cuidar dos seus filhos. Eu já tive esse momento na minha vida. Teve um momento que Deus falou para mim, para tudo e vá cuidar dos seus filhos. Eu fiquei 10 anos cuidando dos meus filhos em casa. Parecia que nunca ia acabar esse tempo.
Parecia que nunca ia passar, mas passou. E olha, hoje eu não me arrependo. Eu passei os 10 primeiros anos integralmente com eles em casa. Principalmente com o mais velho. Com a mais nova, passei um pouco menos. Mas o tempo todo ali, sabe? Aquele cuidado, aquela criação integral. Eu tive essa oportunidade. Eu sei que algumas mulheres não terão, não tem problema. Mas aquilo que Deus entregar para você fazer nesse tempo, faça, execute, mas entenda que o tempo passa. E aí a gente precisa entender, aprender que chega um momento em que eu tenho que parar de fazer certas coisas. E a gente tem vivido, falando de ministério, né? E isso é muito peculiar dentro do ministério pastoral. Nós precisamos saber qual é a hora de parar. Nós precisamos saber o momento em que Deus está dizendo, olha, tá bom, agora vocês vão dar um tempinho, né? Vocês vão passar o bastão aí para Timóteo, vocês vão passar o bastão aí para Josué e vão deixar a coisa fluir, porque está na hora de vocês começarem a parar. Então, a gente precisa entender o nosso tempo de duas maneiras. Em primeiro lugar, nós precisamos nos aprofundar no tempo que Deus está dando. Meu Deus, eu tenho que aproveitar o tempo. Então, pode falar de mim que eu estou trabalhando muito, que eu estou servindo muito, que eu estou fazendo tudo isso muito. Amém, esse é o meu tempo. Mas quando o meu tempo acabar, aí eu vou dizer, gente, meu tempo acabou. Beijo para todo mundo. Guardei a fé e estou aqui esperando aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Não necessariamente, quando a gente sai do ministério, né, a gente está falando especificamente aqui para a esposa de pastores, por causa do livro, quando a gente sai do ministério, nós paramos. Não, a gente para de fazer algumas coisas, mas outras coisas a gente continua. A gente continua mentoreando mulheres mais novas, né? Ou obreiros mais novos, o pastor também. A gente continua, quem sabe, dando aula num seminário, no Instituto Bíblico, servindo na igreja. A gente continua, de alguma forma, fazendo alguma coisa para o reino de Deus, até o momento em que Deus vai chamar a gente. Mas nós precisamos entender quando o tempo termina. Então, não dá para ficar segurando o púlpito, não dá para ficar segurando o microfone, não dá para ficar segurando a pastinha lá do ministério. Não, acabou, passa para o outro e deixa o tempo. Então, Débora, ela é a minha inspiração, né? Uma mulher com identidade, uma profetisa que sabia exatamente o que Deus tinha chamado ela para fazer, uma esposa, tinha sua família e responsabilidade com ela, e uma mulher do seu tempo. Então, seja uma mulher do seu tempo. Use todas as ferramentas que o seu tempo te dá, que esse tempo, né, 2026, entrega para a gente. Viva com toda a intensidade o tempo ministerial que Deus está dando a você, mas quando esse tempo passar, fica tranquila, dizendo que, com o coração tranquilo, dizendo que você já fez tudo aquilo que precisava fazer, sem remorso, sem preocupação, sem cobranças, né, emocionais, dizendo, ai, não faço mais nada. Mas Deus vai te honrar, eu creio. E quem quiser o livro, né, a segunda edição saiu aí, é só entrar em contato comigo. Pode ser pelo próprio Instagram. O Instagram meu é @MauraRuth, igual da Bíblia, né? Ruth igual da Bíblia, Maura Ruth. Ou então pelo telefone, pode me mandar um WhatsApp. O WhatsApp é 21 9 70 31 90 83, tá? 21 9 70 31 90 83. E estou à disposição, agenda aberta também, para falar para mulheres em ministério, para mulheres, para encontro de mulheres, igrejas, né? Estou à disposição, é só entrar em contato. Maura, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que você faz. Este foi o X da Coisa, podcast semanal disponível na sua plataforma de áudio preferida ou no blog. Eu sou Liliane Ravani e fico por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Maura. Até logo. Muito obrigada, Liliane.